Ele tenta sair correndo dali, porém acaba tropeçando. E essa menina aí também não colabora. O companheiro tá passando mal. Amarra direito essa porra desse kimono, ô sua arrombada. Do nada o cara surta de vez. Ele pega ela, diz que a ama e pede ela em casamento. Dali, tio casou aqui para mais um dia de pesquisa. O anime começa com um homem, dizendo para seu filho que as pessoas jamais devem viver sozinhas. Antes dois do que um só. Antes muitos do que apenas dois. Quanto mais amigos, melhor. E então ele chegou a uma conclusão. Com certeza é melhor ter o máximo de namoradas quanto possível. E o garoto fica encantado com tamanha sabedoria. Depois ele se despede do filho e diz que decidiu viajar pelo mundo e ficar íntimo de mulheres do mundo inteiro, que ele ainda nem conhece. O moleque acha o pai dele incrível e se despede dele o desejando boa sorte em sua jornada. Daí vem a abertura. Interessante. Sim, deveras interessante. A música da abertura é de fato muito boa. Mas vamos pro que interessa. Depois vemos o garoto de antes crescido e pensando sobre os valiosos ensinamentos do pai dele. E ele passa por dois colegas que estavam admirando uma boa vista. Eles o convidam para um encontro em grupo, mas ele responde que não participa dessas besteiras. Ele se chama Kagami e trabalha em uma loja de conveniência. O gerente pede desculpas por chamá-lo tão tarde e que espera não ter atrapalhado nenhuma atividade noturna dele, aquela atividade extracurricular. Mas a Kagami fala que viverá e morrerá sozinho. O gerente acha engraçado e fala que na idade dele, seu pai estava por aí, fazendo um monte de trabalhos extracurriculares. Mas a Kagami diz que é diferente dele. Por conta dos problemas que ele teve por causa de seu pai, ele não quer saber de encontros em grupo e nem de namoradas. Isso tudo são coisas malignas. É o tinhoso te testando. Agora ele se tornou um lobo solitário e deseja limpar o nome da família. Para isso ele vai estudar, passar em concurso e obter um bom salário e uma boa posição na sociedade. De repente, ele é acertado por um saco de arroz gigante. Uma garota que estava carregando o saco pergunta se ele está bem e dá pau no processador do camarada. Ele se levanta e sai marchando, dizendo que está tudo bem. No outro dia na escola, ele fica admirando a beleza da anatomia humana. Os colegas dele o convidam novamente para um encontro em grupo, mas para surpresa deles, ele aceita. Eles então perguntam sobre o cursinho. A Kagami fala que é só matar. Meu pai, o camarada desandou completamente em apenas um dia. A Kagami sai junto com eles. Fica bebendo e fazendo cagada de gente que fica bêbada. Ele começa a se questionar. Ele não consegue tirar aquela menina dos sacos de arroz da cabeça. De repente ele se tornou um retardado, mano. Ele foi demitido por não ir ao trabalho e está prestes a cair de posição na faculdade. O celular dele toca. E são seus amigos, o convidando para sair. Por um breve momento ele aceita novamente, mas ele volta à razão e quebra o celular na parede. Então ele tem a brilhante ideia de travar a sua matrícula na faculdade e fazer um retiro para purificar sua mente e alma de todas as impurezas. Agora ele vai viver como um monge e vai para um templo, onde um tio dele foi sacerdote. Lá é certo que ele não irá mais se desviar do caminho. Porém, quando ele chega no templo e toca a campainha, quem atende é justamente a mulher dos sacos de arroz. Na mesma hora que ele percebe isso, ele fecha a porta na cara dela. Até onde ele sabia, não era permitido mulheres naquele templo. Ela pergunta que brincadeira era aquela. O maluco tá em choque. A mulher reconhece as roupas dele. Ela acaba escorregando e caindo. Ela agradece por ele ter vindo de tão longe. Ela se chama Aoba Yuzuki. Ele tenta sair correndo dali, porém acaba tropeçando. E essa menina aí também não colabora. O companheiro tá passando mal. Amarra direito essa porra desse kimono, ô sua arrombada. Do nada o cara surta de vez. Ele pega ela, diz que a ama e pede ela em casamento. Ela fica sem entender nada. Mas antes uma pausa para um valioso ensinamento desse anime. A vida tem altos e baixos, realmente. Se você não tivesse me dito, eu não saberia disso. Depois ela oferece um chá para ele. Ela fala que a pessoa responsável pelo tempo está ausente e que o planejado era ele só chegar amanhã. Então ela tenta puxar assunto e pergunta se ele tem algum hobby. Bate uma pira maluca nele, de achar que aquilo poderia ser algum tipo de avaliação de admissão, que mandaram uma mulher para avaliar qual seria a reação dele. Bom, eu diria que ficou no mínimo um tanto quanto um pouquinho só estranho. Afinal, o cara pediu a menina em casamento no segundo dia em que se viram. Então ele dá um socão na própria cara, para recuperar a consciência, e pede para ir ao banheiro. No caminho, ele ouve um gato preso em um fosso.
e decide ajudá-lo. Porém, ele acaba caindo, e o gato usa ele como trampolim para sair. Vemos Yuzuki falando no telefone, dizendo que o garoto do casamento arranjado já havia chegado, e que não sabe o que fazer. Meu pai, eu tô sentindo que alguma coisa está errada aqui. A outra garota no telefone diz que isso não pode ser possível, porque nesse exato momento ela está com o garoto do casamento arranjado. Yuzuki então se pergunta quem era aquele garoto. De repente chega uma outra loira lá. O nome dela vai ser Mariazinha. A Yuzuki diz que tem um problema. Bem nessa hora, Kagami aparece atrás dela, todo ensanguentado, pedindo socorro. Ele acaba caindo em cima da Mariazinha e apalpando um dos opais dela. A Yuzuki dá uma voadora nele. Depois das duas saírem correndo, Mariazinha pergunta o que era aquilo, e a Yuzuki fala que é um ser maligno. Nosso prota corre atrás delas para tentar explicar que aquilo foi um mal-entendido. Elas passam por outra garota chamada Kurogi e dizem para ela fugir. Quando ela vê o Akagami, a menina simplesmente desmaia. Também vemos outras duas garotas pintando, chamadas Kagura e Mia. Mia vai ver qual é o significado de todo aquele barulho. A Kagami acaba atropelando ela, de uma forma bizarra. Afinal, a física teria dificuldades para explicar o que ocorreu aqui. Eles acabam de um jeito meio complicado. A Kagura fala, ora ora, e acha engraçada aquela cena. Yuzuki e Maria ouvem o grito de Mia, e dizem que ela se tornou uma vítima do maligno. Elas se dão conta que deixaram a Kurogi para trás, mas Yuzuki fala que parece que o maligno poupou ela. Mariazinha se pergunta o porquê então ele está atrás delas, e qual a diferença? Elas chegam à conclusão que é por conta do tamanho dos melões. A Kagami vai até elas, e diz que se conversarem direito, elas vão o entender, mas Yuzuki não quer saber. Ela mete um karatê nele. Depois vemos uma outra mulher rindo sobre o ocorrido, e de Akagami ser chamado de homem suspeito. A Yuzuki ouviu com traje de monge, e achou que ele era a pessoa do casamento arranjado. Ele explica que o tio dele o indicou para aquele templo, sem saber que agora aquele templo era para mulheres. Meu pai, o tio dele o mandou para a Toca dos Lobos. Yuzuki se desculpa por ter dado uma voadeira nele e o socado, mas Mariazinha e Mia ainda não estão muito contentes, porque tem coisas que elas não podem perdoar. A líder do templo tem uma brilhante ideia e diz que, considerando que teve erro das duas partes, sugere deixar que ele treine ali por um tempo. Mas Yuzuki diz que aquele é o templo feminino. Kiki, que é a chefe, fala que então é só tirar a placa, que diz proibido homens, e tá resolvido. Eu já gostei dessa daí. De fato, uma solução muito estratégica. E completa falando que aposta que elas também querem o serviço braçal de um homem, que é de graça. Meu pai, essa daí é espertinha até demais. Só de pensar nisso, a Mariazinha começa a sacar a peixeira. Mariazinha fala que isso é muito perigoso. Aquele homem é maligno. Kiki diz que então é só testá-lo, o que leva a Kagami a ser obrigado a se dar outro soco. Ele fala que não pode aceitar a oferta e que não quer causar mais problemas. Ele diz que não é a primeira vez que eles se encontram, mas que provavelmente Yuzuki não se lembra dele. A irmãzinha da Yuzuki fala que é uma pena, e que o gato dela não acha que o Akagami seja uma pessoa ruim. Sim, foi o gato que disse. Qual o problema? Eu falo com as paredes e tu fala com o computador, tá tudo certo. Yuzuki vai atrás dele e pergunta o que ele pretende fazer agora. Aquela é uma cidade do interior, não tem mais ônibus circulando naquela hora, e fala para ele dormir um dia lá no templo. Ela diz que não quer que ele more lá, mas deixar ele passar essa noite lá parece ser o certo a se fazer. E ela fala que dará um jeito de convencer as outras. Ele agradece, mas diz que prefere permanecer se esforçando sozinho. Ela se senta ao seu lado e confessa ter ficado assustada. Ele fala para ela apenas esquecer tudo aquilo, mas ela pergunta como pode esquecer um pedido de casamento depois de ver a pessoa 2 vezes na vida inteira. Ela se lembrou dele. Ela acha que foi brincadeira e ele fica envergonhado e conta seu nome a ela e depois pergunta qual é o nome dela. Então eles se apresentam adequadamente. Yurushi-kan. Depois ela se dá conta que já ouviu aquele nome antes. O pai do camarada deixou uma dívida no templo de 20 milhões. Coitado desse cara. Como caralho alguém consegue ficar devendo 20 milhões para um templo? As meninas já estavam querendo matar ele antes. Agora é que ele morre mesmo. Mas Yuzuki explica que ele não tem como pagar aquela quantia naquele momento. Então elas precisam pensar em uma forma humanizada dele pagar. As opções são Traego, humano, ou Traego, de órgãos. Porém, Yuzuki o defende e diz que fazer ele pagar com o corpo parece ser a melhor escolha. Deixa o like e se inscreve aí, porque eu tô com o roteiro de todos os episódios prontos e eu vou trazer o resumo completo.